Um. Olá, nós somos a Liga da UFBA e nós iremos fazer uma análise setorial para o setor de papel e celulose. A empresa que nós escolhemos para fazer a análise foi a Suzano S.A., que tem um foco estratégico no ESG, principalmente no pilar ambiental. A história da companhia se inicia em 1924, quando Leon Pfeffer fundou a empresa controladora, que vendia papéis nacionais importados para fazer cartões de visitas e outros. No ano de 1950, foi constituída a Companhia Suzano de Papel e Celulose. Acredita-se que foi a primeira a fabricar papel usando 100% de eucalipto para impressão. No ano de 1987, foi constituída a Bahia Sul Celulose, uma joint venture com a Vale, que veio a se tornar a atual Suzano. A composição acionária da Suzano está subdividida em cerca de 28% com a holding controladora Suzano Holding S.A., cerca de 15% divididos entre os irmãos Pfeffer e outros 50% que estão em free float. A Suzano é liderada atualmente por Walter Schacker, um engenheiro formado pelo ITA e pós-graduado em administração de empresas pela FGV. Schacker tem vasta experiência no mercado, com passagens importantes como o Citibank. Além de contar com Davi Pfeffer como presidente do conselho, que tem mais de 20 anos de experiência na Suzano. O conselho de administração é composto por 9 membros, sendo 56% deles independentes e 33% sendo mulheres. Então, quando a gente fala de resultados financeiros da Suzano, analisando os dados até o último balanço de setembro de 2023, em relação à liquidez imediata, que é o valor que representa a soma de recursos em caixa, equivalentes de caixa e aplicações financeiras de curto prazo, a Suzano apresentou uma marca de 27,3 bi. Já no que tange a dívida líquida da Suzano, apresenta um montante de 57,6 bilhões. E avaliando a solidez, notamos que o índice de alavancagem financeira, que ele é medido pela relação dívida líquida sobre EBITDA ajustada em reais, ele alcançou 2,6 vezes no terceiro trimestre de 2023. E esse indicador ele é crucial para compreender a capacidade da empresa de gerar lucros em relação à sua estrutura de dívida. O lucro operacional, o EBIT, nos últimos 12 meses até setembro de 2023, a Suzano registrou um lucro operacional de 16,3 bilhões. E esse desempenho demonstra a continuidade da Suzano em gerar resultados robustos. A partir do gráfico, a gente consegue observar que em 2020 a Suzano registrou um lucro operacional de 8,4 bi. No ano seguinte, em 2021, testemunhamos um salto significativo, com a Suzano alcançando um lucro operacional de 18,2 bilhões. Isso representa um crescimento notável de aproximadamente 115% em relação ao ano anterior. E o impulso positivo continuou também em 2022, com o lucro operacional expressivo de 22,2 bilhões. Enfim, analisando isso, a gente consegue ver que os números apresentados não apenas refletem a robustez das operações, mas também evidenciam a eficácia das estratégias adotadas pela Suzano. O pilar ESG escolhido para analisar o setor de papel e celulose foi ambiental. E a gente trouxe aqui alguns tópicos importantes relacionados a isso. As certificações ambientais, em que muitas empresas buscam certificações que reconhecem e validam práticas de gestão florestal sustentável. Essas certificações demonstram o compromisso ambiental. A inovação e eficiência, com empresas que buscam reduzir seu impacto ambiental, muitas vezes investem em tecnologia mais eficientes, processos sustentáveis e práticas de produção mais limpas. E na gestão florestal responsável, a gente tem que o setor de papel e celulose depende fortemente desses recursos naturais. E então, o comprometimento ambiental implica em práticas de gestão florestal coerentes, assegurando que a extração de madeira seja feita de maneira a preservar a biodiversidade. Quando a gente fala da cadeia de valor, ela começa com a plantação de pinus e eucaliptos, a matéria-prima da indústria. A partir da extração dessas árvores, teremos dois tipos de celulose, as de fibra curta e as de fibra longa. Parte dessas celuloses serão exportadas, e as que seguem no Brasil serão beneficiadas e transformadas em diferentes tipos de papel e papelão. Após essa transformação, parte da mercadoria vai ser exportada e a outra seguirá para venda no mercado interno. Agora a gente vai falar das forças de Porter. A gente tem aí a ameaça de novos entrantes. O setor de papel e celulose requer investimentos significativos em instalações de produção e tecnologia. Isso cria barreiras substanciais para novos entrantes,
gerando um panorama de concentração desse mercado em poucas empresas. Quando a gente fala do poder de negociação de compradores, há um grande poder de negociação das empresas do setor com os clientes. Por conta da elevada concentração de market share, em poucas companhias, os clientes não têm muitas alternativas em relação aos grandes players. No poder de negociação dos fornecedores, as perspectivas em relação aos fornecedores são bem positivas, pois o Brasil é um país rico em recursos naturais e, dessa maneira, há uma diversidade de opções de fornecedores dessa matéria-prima, possibilitando o poder de barganha. Quando a gente pensa em serviços substitutos, a gente tem que o setor de papel e celulose enfrenta ameaças de produtos digitais, no que diz respeito aos livros, cadernos. A evolução tecnológica pode aumentar essa ameaça conforme as pessoas vão se integrando ao mundo digital. E a rivalidade entre concorrentes, devido à concentração de mercado existente, não há um panorama de rivalidade muito claro, pois as grandes empresas desse setor representam quase 90% do market share e atuam com produtos diferentes. Na análise SWOT, a gente traz como ameaças a mudança climática, que pode impactar a produção de madeira e celulose, podendo levar à escassez da matéria-prima, o avanço tecnológico, podendo reduzir a demanda por produtos de papel, e as flutuações na taxa de câmbio, por ser um setor dolarizado, parte da madeira extraída é exportada, e o cenário desse setor pode sofrer com isso. Nas oportunidades, a gente tem a crescente demanda por produtos sustentáveis, o que cria oportunidade para o setor incentivando o consumo de papel no lugar de plástico e outros materiais de lenta degradação. A gente também tem que, apesar de haver uma prática exportadora no setor, a gente entende que a expansão dos mercados internacionais, especialmente a China, pode abrir mais oportunidades de exportação. Como forças, a gente traça aqui os recursos naturais abundantes, a vasta extensão de florestas no Brasil fornece uma fonte consistente e sustentável de matéria-prima para a produção. O setor é uma liderança global, não só na América Latina, mas em todo o mundo. E também é um setor que inova muito, a partir de inovação aberta para trazer soluções de eficiência e produção na área de papel e celulose. Nas fraquezas, a gente fala da dependência de commodity, devido à natureza do setor focado em produtos de base, torna suscetível à flutuação dos preços dessas commodities. Isso pode afetar a rentabilidade da empresa. E o impacto ambiental. A produção de celulose tem potencial de causar impactos ambientais significativos, como desmatamento e degradação. E a relação da Suzano com as questões ambientais, ela é extremamente ligada. A Suzano emitiu os Sustainable Linked Bonds com o objetivo de redução do consumo de água até o final de 2026. Tem uma matriz energética sustentável por redes de biomassa e licor negro, e também tem a questão da política de descobrimento de madeira, para que não haja uma extração excessiva desse recurso natural. Então, quando a gente fazendo análise de inovação, além da cadeia produtiva, a Suzano vem investindo bastante em pesquisa e desenvolvimento, buscando gerar insumos renováveis para muitos outros negócios, contando atualmente com algumas linhas de pesquisas, como a celulose microfibrilada, que ela é utilizada em papel, tintas, cosméticos e tecidos, celulose nanocristalina, celulose solúvel em açúcares, bioóleo, que é utilizado como óleo de aquecimento, e biopetróleo. E a companhia já vem atuando em alguns negócios provenientes dessas linhas de pesquisa, com a participação da empresa canadense Celluforce, que é líder na produção mundial de celulose nanocristalina, e na participação também na empresa americana Ence Corporation, que investe na produção de combustíveis de matriz renovável, como bioóleo, vindo a partir de biomassa do eucalipto. E também a Suzano também tem investido bastante na indústria têxtil, com a participação na Spinnova, que é uma empresa finlandesa que desenvolve tecnologias ambientalmente sustentáveis para a produção de tecido a partir de fibras de madeira. E aqui a nossa conclusão é de que, a partir da análise feita apresentada, com resultados consistentes, a gente entende que existe um potencial significativo aos investidores e, por isso, nossa recomendação de compra. Muito obrigado pela atenção de todos.